Fala, galerinha! E aí? Tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Olha só, pessoal, na aula passada nós começamos a realizar práticas. Eu queria perguntar para vocês, vocês estão acessando o nosso simulador? O nosso papai e mamãe conseguiu fazer o nosso cadastro? Papai, mamãe, você que está assistindo ao lado do seu filho ou filha, eu queria que você pudesse colocar nos comentários aqui embaixo no vídeo se você tiver alguma dificuldade para poder acessar o simulador. Eu já tinha postado em aulas anteriores, no começo do semestre, quando eu assumi a turma, como é feito o cadastro. Mas se você tiver dúvida, eu posso fazer novamente, ok? É muito importante que nós possamos se familiarizar, ainda que todas as práticas não saiam como a gente imagina. Mas acredite, nós estamos sim avançando e é muito importante nós colocarmos os nossos filhos e filhas para poder realizar todas as nossas ações, ok? E você, meu aluno e minha aluna, está preparado para o de hoje? Eu quero que você pegue o seu livro no capítulo 4, Combustível da Eletrônica, e vamos preparar uma aula super legal. Então, vem comigo. Bem, pessoal, como eu falei, na aula passada, nós começamos a realizar algumas práticas. Práticas essas que envolviam montagem de circuito. O que é um circuito? O que é um circuito eletrônico? Circuito é o trajeto em que a energia elétrica ela vai percorrer. Acontece para que nós possamos cada vez mais montar circuitos maiores, mais complexos, cada vez mais circuitos que são legais. Nós precisamos entender como a energia funciona. Ou seja, será que nós sabemos o que é energia? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos entender quais são as características da energia, de onde ela vem, o que é e como ela se transforma, para que eu possa saber como eu posso calcular o quanto de energia é necessária para cada circuito. Pensa comigo, será que todas as pessoas elas comem a mesma quantidade de alimento? Não. O tio aqui, por exemplo, gosta de comer bastante. Ou seja, eu tenho que ingerir uma quantidade maior de alimento do que uma criança. Ou seja, cada pessoa ela ingere uma quantidade de alimento diferente. O que isso quer dizer? Que os componentes eletrônicos, os robôs, também precisam de energia diferente. E essa energia é chamada de combustível, ou seja, no capítulo de hoje, nós vamos estudar o combustível, a força, ou seja, a energia da eletrônica. Vamos lá? Você sabe o que é energia? Quando a mamãe diz assim, coma para que você tenha muita energia. Ou então dizer assim, eita, ele está sem energia, então porque não se alimentou. Entendam que a energia, ela tem diversas formas de identificar, mas de um jeito bem bacana é você pensar que energia é uma força. Ou seja, quando você come, você tem energia, você passa a ter força. Muito bem. Então, nisso tudo, o que é que nós temos que perceber? Que para os circuitos, para o robô ele conseguir fazer o que precisa, ele precisa de energia, ele precisa de força. Mas será que essa força e energia eu posso pegar de qualquer lugar? Será que todas as forças são iguais? Vamos ver a seguinte frase, olha só. Esses cereais dão muita energia para o meu dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você comer, se alimentar, você vai ficar forte, cheio de força para poder brincar bastante. O que diz assim? O sol traz energia à minha vida. O que isso quer dizer? Se o sol traz energia, é porque o sol ele tem uma força. Ou seja, quando você está com frio e você se coloca debaixo da luz do sol, você com certeza começa a se aquecer, porque você está recebendo a energia do calor. Mas também a gente precisa saber que o sol, ele faz com que nós tenhamos luz, calor, nós temos uma série de benefícios, por isso que traz uma força para a nossa vida. Aqui, ó, é necessário resolver um problema enérgico do país. O que diz assim, enérgico? Enérgico vem da ideia de quê? Que nós precisamos de algo para poder resolver o problema do nosso país. E a última, essa garotinha tem uma energia sobrando. O que isso quer dizer? Que quando tem muita energia, ela precisa gastar essa energia para poder ficar calminha. Então, o nosso circuito, ele tem a mesma ideia, que para poder funcionar, ele precisa de energia. Então, vamos ver aqui como é que funciona.
Primeiro, o que a eletrônica trabalha? A eletrônica ela trabalha com um tipo de energia elétrica, ou seja, energia eletrônica e energia elétrica. Então, se eu perguntar para vocês, o que é energia elétrica? Energia elétrica é a força que traz uma ação sobre o eletrônico. Vamos pensar aqui comigo? Olha só. Imagina só essas diversas formas. O que significa? O que alguém consegue identificar? O que é isso daqui? Será que você sabe me dizer o que objeto seria esse daqui? Deixa eu ver. Esse daqui? Olha só, essa daqui é uma placa solar. Muito bem. A placa solar, o que ela faz? Ela fica virada para o sol e aí quando o raio do sol bate em cima dela, ela começa a produzir energia elétrica. O que é isso daqui? Isso daqui são motores para a produção de energia eólica, ou seja, o vento, quando faz girar essas hélices, ele começa a movimentar o motor e produzir energia elétrica. Então, observe, nós temos formas diferentes de ter energia elétrica. Agora, nós vamos começar a entender que tipo de energia são essas. Por exemplo, aqui, o que vocês estão vendo? O que representa essa imagem? Essa imagem, ela representa, o tio até vai escrever aqui, ó. Ela representa uma, olha só, hidrelétrica. O que é uma hidrelétrica, pessoal? Uma hidrelétrica, olha só, uma hidrelétrica é uma estação, é um local onde vai haver o represamento, ou seja, ele vai ficar segurando a água numa região mais superior, para que quando essa água de cima ela vá descer, ela começa a movimentar motores. E o movimento desses motores começam a produzir eletricidade. Então, quando vocês verem a seguinte expressão, olha só, hidre vem de hidro, hidro é água. Elétrica, eletricidade, ou seja, nós temos a eletricidade que vem através da força da água. Então, veja, a água quando vai saindo da região mais alta, ó, aqui eu tenho motores, eu tenho um motor aqui, eu tenho outro motor aqui, e outro motor aqui, e outro motor aqui. Observe que aqui eu tenho mais motores, mas aqui está fechado, ó. Ou seja, não está passando água. Na medida em que eu abro uma espécie de porta, essa região mais alta começa a passar água. Ó. E essa água vai fazer o movimento dos motores. E esse movimento dos motores, que aqui dentro eles vão começar a girar, vai produzir eletricidade para poder ir para as nossas casas. Legal, né, pessoal? Então, olha só. Quando nós vimos que a energia ela pode vir do sol, nós vimos que tem as placas solares, nós vimos que a energia pode vir do vento, ou seja, do movimento dos motores, ela pode vir da água, ela pode vir, pessoal, de várias formas. Olha aqui um outro exemplo. Aqui, como eu falei para vocês, aqui são placas solares. Essas placas solares, pessoal, elas são o quê? Elas são dispositivos, ó, aqui tem uma placa solar bem grande, ó o tamanho dessa placa aqui, ó. Eu tenho outra placa solar aqui, ó, bem grande. Eu tenho diversas placas solares, ó. O que essas placas solares fazem? Olha só, elas justamente conseguem absorver, elas conseguem segurar a energia luminosa que vem do sol. E aí o que ela faz? Aqui dentro, eles têm um dispositivo em que elas vão transformar. O que seria isso? Transformar. Elas vão fazer o quê? A energia luminosa, ela vai se transformar em energia elétrica e eles vão ser enviados para um local que vai guardar um tipo de bateria gigante. E essa bateria vai começar a guardar eletricidade para poder enviar para nossas casas. Vejam que, diferente da anterior, que a energia elétrica era produzida através da energia luminosa, aqui a energia elétrica é produzida através da energia... Desculpa. Na passada, na hidrelétrica, nós tínhamos a energia elétrica produzida através do movimento das águas. Aqui nós temos a energia elétrica produzida através da energia luminosa e nós temos a oportunidade de perceber que a energia elétrica ela vem através de várias formas. Olha só, lembra que nós falamos sobre esse? Aqui parece o quê?
Um catavento gigante, isso mesmo, olha só. Aqui, quando eu tenho, observe que a massa de ar, ou seja, entenda que o vento, ele vai vir assim, ó. E aí, o que que acontece? Quando o vento, ele começar a passar por essas hélices que parecem ventiladores ou cataventos gigantes, elas vão começar a mover justamente essas hélices, ó, elas vão começar a girar, ó. Girar, girar, cada uma dessas vão começar a girar. Então, essas hélices que aqui dentro, ó, aqui embaixo tem um grande motor, ó. Vou até colocar de vermelho, ó. Aqui embaixo tem um grande motor, aqui tem outro grande motor. Então, esses motores vão começar a produzir energia elétrica. O que isso quer dizer? Aqui dentro eu vou começar a ter energia elétrica pelo movimento dos motores, aqui eu vou ter outra, e eles vão justamente mandar essa energia para uma bateria gigante, uma usina, para poder mandar a energia para nossas casas. Legal, né, pessoal? Então, olha só. Continuando. Aqui, o que é isso daqui? Parece o shopping, né? Mas não é um shopping não, pessoal. Aqui, na verdade, é uma usina de produção de energia nuclear. O tio vai até escrever aqui, ó. Ó, nuclear. Nossa! Vocês já viram filmes que falam sobre por exemplo, aquelas bombas gigantes, bomba atômica, aquelas bombas que conseguem fazer uma grande explosão. Pá! Ou seja, essa energia ela é produzida através de reações químicas. O que isso quer dizer? Aqui dentro, o homem consegue manipular pequenas partículazinhas, bem pequenininhas, que a gente não consegue nem enxergar, mas que pelo microscópio a gente vai poder começar a trabalhar com elas. E essas mini partículas, elas têm muita energia, que quando elas vão se movimentando, elas conseguem, ó, pá, conseguem justamente produzir uma grande energia. Ou seja, essa usina nuclear, ela consegue, através do trabalho com essas partículas bem pequenininhas, produzir a energia elétrica. Aqui, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui? Eu vou escrever aqui, ó. Aqui, pessoal, é outra forma de obtenção de energia. Aqui nós chamamos termoelétricas. Ó, o tio até vai poder puxar aqui um pouquinho para... O que seriam as termoelétricas? As termoelétricas vêm de quê? Olha, o tio vai dar um bizu. Olha lá, uma dicasinha, ó. Termoelétrica vem de quê? Termo vem de temperatura, elétricas, eletricidade. O que isso quer dizer? Que eu vou ter, ó, a eletricidade, que ela vem através da temperatura. Aqui dentro, pessoal, imagine uma grande caldeira. Imagine aqui um grande forno, um local em que consegue queimar uma grande quantidade de combustível. E essa quantidade de combustível, quando começa a ser queimado, libera calor. E esse calor, ele é justamente transformado em energia o quê? Elétrica, pessoal. Tá vendo aí como vocês são muito inteligentes? Olha o que nós já falamos aqui, ó. O tio vai bem aqui voltar para a gente poder fazer uma revisãozinha básica. Vamos lá? Ó, se liga, vem contigo, ó. Nós falamos de quê, ó? Nós falamos da hidrelétrica, ó. Se liga, vem contigo, ó. Nós falamos, ó, hidrelétrica, desculpa. Da hidrelétrica, nós falamos de o quê? Nós falamos também da... Nós falamos agora também da... nas placas solares, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. A gente vai colocar agora aqui. Isso aqui é para a gente poder... Placas solares. Ok. Todo mundo tá vendo? Vamos para a próxima. Nós falamos do quê? Da energia eólica. Deixa eu te escrever aqui. Energia eólica. O que significa energia eólica? Eólica significa energia que vem através do vento, que vai gerar o movimento dos motores, que são essas hélices. Estão entendendo? Ok. Depois da energia eólica, foi o que nós falamos? Da energia
nuclear. Deixa eu te escrever aqui. Nuclear. O que é energia nuclear? Aquelas que vêm através onde o homem, em laboratório, ele consegue produzir a energia pela movimentação de partículas bem pequenininhas, pessoal. Ok? E também nós falamos do quê? Nós falamos das termoelétricas. Olha que legal essa daqui, pessoal. Essa daqui é uma energia que vem através do movimento das ondas. O que acontece? Imagine aqui, por exemplo, aqui tem uma espécie de mola, que ela é flexível, que vai fazer com que, com justamente o balanço das águas do mar, consiga movimentar essa disposição aqui, ó, para cima ou para baixo. A água, quando vai movimentando, isso daqui vai para cima ou para baixo. Isso daqui vai acabar gerando movimento, fazendo que isso daqui vá para frente e para trás. Imagine como se fosse na eólica. O vento faz com que haja um movimento que leva para os motores. Só que aqui não é o vento. Aqui é o quê? Aqui é o movimento das águas. Ele é parecido com a hidrelétrica. Só que qual é a diferença? Na hidrelétrica, eu preciso fazer uma piscina gigante. Aqui não. Aqui basta eu colocar sobre o mar vai fazer um movimento e vai conseguir produzir essa energia. Olha, pessoal, como é legal a gente saber que tem tantas formas de a gente ter energia. Vamos lá, continuando. Então, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que a energia elétrica, eu posso produzir essa energia elétrica através do movimento provido do vento. Eu posso ter a produção de energia elétrica vinda através da energia do sol. Eu posso ter a energia elétrica produzindo através do calor, ou seja, o calor que vem do centro da Terra, e também da água, ou seja, das hidrelétricas. Então, veja, a energia elétrica, eu tenho várias formas. Só que aqui, pessoal, eu quero que a gente comece a tentar identificar o que cada um desses símbolos significa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos para esse daqui, ó. Esse daqui, ele é o símbolo de energia elétrica, esse raiozinho. Então, esse raiozinho, ele está ligado ao quê? A algo que utiliza energia elétrica. Aqui, o que é? Aqui está ligado ao quê? Ao sol. Mas como nós estamos falando de energia, é energia que vem da luz do sol. Aqui eu estou falando sobre o quê? Aqui eu estou falando sobre um sistema que guarda energia. Pode ser pilha, pode ser bateria. Aqui, o que é? Não sei se vocês já viram nos filmes ou algum documentário. Aqui, pessoal, é como se fosse uma grande furadeira, que ela vai o quê? Começar a furar, cavar o solo para começar a sair petróleo. Lembra quando eu falei para vocês de energia nuclear? As pequenas partículas que nós já começamos e vamos começar a estudar se chama átomos. Átomos. O que são átomos? Gente, átomos são pequenas partículas invisíveis, mas que se o homem souber controlar elas, ele consegue produzir uma grande quantidade de energia. E eu tenho também, pessoal, olha só, eu tenho também, a energia que vem do fogo, eu tenho a energia que vem do movimento através do vento, eu tenho energia que vem através da biomassa, eu tenho energia que vem através da produção de álcool, ou seja, álcool é um combustível, e ele vem o quê? Da cana-de-açúcar. Eu tenho energia que vem das partículas de água, como eu estava dizendo. Então, eu tenho várias formas de energia. Nós temos que só identificar o que muitas vezes símbolo. Por exemplo, aqui, energia o quê? Nuclear. Eu quero que vocês vejam bem que esse símbolo bem aqui, ó. Esse símbolo, toda vez que vocês verem esse símbolo aqui, ó, ele se refere ao quê? A um tipo de energia nuclear. Então, galera, estão entendendo que nós temos várias formas de ter energia? Então, a gente primeiro precisa entender e classificar o que são energias renováveis e o que são energias não renováveis. O que são energias renováveis? Energias renováveis são aquelas que conseguem a natureza voltar a produzir. Olha só, se eu pegar, por exemplo, esses cataventos de motores gigantes e começar a usar a força do vento, eu pergunto,
Será que se eu começar a usar, essa força do vento vai acabar? Eu acho que não. Por quê? Porque se você usar hoje, amanhã vai continuar tendo sempre produção de vento. Ou seja, é uma forma de produção de energia que sempre a natureza vai conseguir produzir. Agora, quando você vê, por exemplo, o carvão, o que é o carvão? O carvão, ele precisa de quê? O carvão, ele precisa justamente de minérios que estão debaixo do solo, carvão mineral. E esse carvão mineral que está debaixo do solo, um dia vai acabar. Então, a natureza não consegue produzir outros rapidamente. Então, quando acabar, o ser humano não vai conseguir mais usar mais esse tipo de produção de energia. Então, o que é renovável? Renovável é quando a natureza consegue produzir novas formas. O que é não renovável? É quando a natureza não consegue produzir. Então, nós temos que saber que existem energias que elas são renováveis, aquelas que a gente pode usar e nunca acabar, e aquelas que são não renováveis, aquela que a gente sabe que um dia não vai mais existir. Então, aqui são mais alguns exemplos, pessoal. Eu vou aqui diminuir um pouquinho. Vou diminuir aqui para poder vocês enxergarem melhor. Olha só. Aqui no lado esquerdo, ó. Aqui no lado esquerdo, ó. No meu lado esquerdo, eu vou ter o quê? Eu vou ter fontes não renováveis. O que são fontes não renováveis? São aquelas que dependem, ou aquelas que a natureza não consegue produzir novamente. Ou seja, o petróleo, que está justamente pela extração do subsolo, o gás natural, que também está na produção do subsolo, o carvão, a energia nuclear. Então, esse tipo de energia o ser humano está usando, mas um dia vai acabar. Já quando eu tenho fontes de energias renováveis, eu tenho, por exemplo, biomassa. Ou seja, a biomassa ela vem o quê? Através do corpo de vegetais. Aí o que acontece? Ah, tio, mas se o senhor começar a cortar todas as plantas para poder usar como biomassa, como corpo para poder produzir energia, as plantas acabam. Mas a gente consegue plantar novas árvores, ou seja, reflorestar. Assim como a hidrelétrica, ou seja, a hidrelétrica, ela vai fazer o quê? Ela vai utilizar sempre a água vai existir, independente se ela seja limpa, se ela não seja limpa, mas ela sempre vai estar em movimento e poder ser justamente guardada numa piscina gigante para poder movimentar os motores. Assim como eu tenho também a energia que vem do Sol, a energia que vem do calor do centro da Terra. Então, aqui no lado direito, pessoal, mais em cima aqui de mim, nós temos energias que são renováveis, ok? Nós já falamos sobre essas. Enfim, o que é energia? Então, se você puder, dá uma pausa no vídeo e começa a anotar esse conceito. Energia. O que é energia? Gente, eu quero muito que vocês possam lembrar. Energia é uma força. Olha só. De novo. Energia é uma força. Repete contigo. Energia é uma força. De novo. Energia é uma força. Mais uma vez. Energia é uma força. Isso, ou seja, a energia é uma força. Mas o que a gente usa? Que se transforma constantemente de uma ou de outra. Lembra que eu utilizava a luz do sol para poder produzir eletricidade? Lembra que eu utilizava o vento para poder produzir eletricidade? Lembra que eu utilizava o calor para produzir eletricidade? Ou seja, a energia, ela pode ter de vários tipos. A energia elétrica, ela se transforma em outro tipo de energia. Ou seja, a energia é uma força que se transforma. Vamos lá? Vamos continuar? Olha só. Por exemplo, ó, deixa eu até voltar aqui. Vamos pegar esse exemplo. Eu tenho que entender o que é um tipo de energia e o que é uma fonte de energia. Aqui eu tenho a energia elétrica, é um tipo. Mas a energia elétrica eu posso produzir através de fontes, por exemplo, do movimento da água. Olha o que acontece. Ó. A água começa a se movimentar através de um rio. Nós começamos a, o quê? Ó? A represar. Represar significa o quê? Segurar essa água. Essa água aqui, ó, no canto, olha, começar a observar aqui, pessoal. Essa água,
ela começa a passar, e quando ela começa a passar, ela vai justamente, ó, movimentar esses motores, ó. Esses motores, quando começarem a girar, eu quero que vocês vejam aqui, ó. Eles vão começar, através do movimento desses motores, ó, a água que vai passando sobre ela, ó, vai produzir, ó, faíscas. E essas faíscas que vão produzir energia elétrica, elas vão ser enviadas para as cidades. Então, eu vou dar aqui um exemplo e quero que nós possamos fazer um exercício em relação a isso. Vamos lá. Primeiro, olha para esse desenho aqui. O que vocês estão vendo aqui? Vamos aqui. O que vocês estão vendo aqui? O gelo. Então, vamos lá. O gelo. O gelo está ligado ao quê? A característica dele? Mudança de temperatura. Então, toda aquela energia que trabalha com temperatura, eu vou chamar de energia térmica. Repete contigo. Energia térmica. O que seria a energia térmica? A energia térmica é a energia que vem da temperatura. Lembra que nós falamos das termoelétricas? Lembra aí, ó, temperatura. Eu tenho aqui outro, por exemplo. Eu tenho o que vocês estão vendo agora nessa imagem aqui, ó. Deixa eu pegar a setinha, pronto. O que vocês estão vendo aqui, ó? Uma roda gigante. Bora prestar atenção, pessoal. Se você estiver numa posição, o tio vai começar a marcar aqui, ó. Vem com o tio, ó. Se você estiver aqui embaixo, bem aqui embaixo, e você soltar, por exemplo, uma bolinha, será que ela vai ter a mesma força se você soltar lá de cima? Aonde é que vai ter uma maior força? Se liga, pessoal. Eu vou ter a forcinha na posição A ou vou ter uma maior força na posição B? Na posição B, ou seja, na posição B eu vou ter uma maior força. Por quê? Porque se você observar, em relação ao chão, a posição B é mais alta. Então, se a variação da posição é maior, eu vou ter uma força maior. E esse tipo de força que provém através da mudança de posição, ou seja, que vai causar movimento, ela é chamada de energia mecânica. Por exemplo, imagina, por exemplo, se você pega assim com a mão, bem pertinho, ó. Você sentiu o impacto, mas não doeu. Mas se de repente você fizer mais rápido, observe que já foi um outro impacto. Agora, se você fizer bem rápido, se você observar, quanto mais rápido você fizer, maior força você vai ter. Por quê? Porque você está variando de posição. Então, esse tipo de força é chamada energia mecânica, ou seja, a energia que vem através do movimento. Olha só, pessoal, eu tenho aqui a que trabalha com a energia elétrica, ou seja, por exemplo, aqui eu tenho uma bateria, pilha, um dispositivo que guarda energia. Então, quando eu tenho essa energia, eu posso, da energia elétrica, produzir luz, ok? Então, pessoal, para poder a gente encerrar essa primeira parte, olha só, nós temos diversos tipos de energia. Calma, que não precisa você pensar que tem que memorizar tudo isso daqui. Eu quero que você comece a perceber que eu tenho vários tipos de energia. Olha só, eu tenho a energia magnética, eu tenho a energia eletromagnética, a energia nuclear, a energia do som, a energia iônica, eu tenho a energia metabólica, eu tenho a energia elétrica, eu tenho a energia que vem do calor, a energia mecânica e a energia química. Lembra que eu falei para vocês que a energia, olha só, o tio vai até escrever aqui, ó, a energia é uma força? Mas energia é uma força em movimento. O que isso quer dizer? Que eu posso transformar a energia química em energia iônica. Eu posso transformar energia elétrica em energia eletromagnética em elétrica. Eu posso transformar a energia sonora em energia da temperatura, do calor. Eu posso transformar, por exemplo, a energia nuclear em energia mecânica. Mas eu quero que vocês percebam que do mesmo jeito que eu posso produzir da nuclear para a mecânica, eu posso produzir da mecânica para nuclear. Do mesmo jeito que eu produzi do som para o calor,
eu posso produzir do calor para o som. E eu posso produzir em qualquer sentido. Então, a energia é uma força que se movimenta de um ponto para outro ponto. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, calma que a gente já vai esclarecer mais sobre isso daqui. Só que olha só, para que a gente possa entender o que é uma força, eu quero que vocês possam me ajudar. Vamos lá. Como é que está a nossa matemática? Vocês estão estudando matemática? Então, ó, vem aqui com o tio, vem aqui, ó. Vamos lá. O que é esse dispositivo que vocês estão vendo aqui, ó? O que é esse daqui? Uma bateria. Será que toda bateria ela tem a mesma quantidade de energia? Veja que essa bateria aqui, ela tem uma quantidade de energia de 9V. 9 volts. 9. Então, eu quero que vocês memorizem, ó. 9. A bateria tem a quantidade de energia 9. Só que o que é esse componente aqui? Nós já falamos. Esse componente aqui é o quê? É um LED. Só que esse LED, ele aguenta um máximo de energia igual a quanto? 3. O que isso quer dizer? Que para o LED acender, o máximo que ele vai poder aguentar são 3 volts. Agora eu pergunto, se eu tenho uma bateria de 9 e um LED de 3, o que acontece se eu pegasse 9 e mandasse direto para 3? Pensa comigo, pensa comigo. É igual eu ter um carro que só aguenta 3 pessoas. Um carro que só aguenta 3 pessoas, eu posso colocar 9? Eu acho que não. Então, sendo assim, já que eu não posso colocar 9 pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa para poder diminuir a quantidade de energia. Agora, vamos entender como é que funciona. Ó. A energia ela vai fazer esse seguinte movimento. Ó. Ela vai tentar... Opa, mudar aqui de cor. Ela vai tentar sair aqui da bateria. Ó. Tchan, 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 tchan. Só que o que acontece? Vocês estão vendo esse componente aqui. Ó. O nome desse componente, ele se chama o quê? O tio vai escrever aqui. Ó. Opa, vamos lá. Resistor. Vou até mudar de cor para ficar mais bonitinho. Resistor. O que o resistor faz? Ele vai fazer com que a energia, que ela comece a sair da bateria, que ela vai sair de quanto? De 9 volts. Ela chega no máximo a quanto? A 3 volts. Aí eu faço uma pergunta. De quanto de energia tem que diminuir para 9 volts se transformar a 3? Eu vou repetir a pergunta. Eu tenho 9 de energia, mas eu só aguento 3. Quanto eu tenho que diminuir para que 9 caia para 3? Olha só, pessoal. Como eu disse a vocês, para isso acontecer, eu preciso diminuir de 6 volts. E quem faz esse papel é o resistor. Só que o que acontece? Passei aqui rapidamente. Eu quero que vocês entendam que o nosso capítulo fala de combustível da eletrônica. Que nós falamos que o combustível da eletrônica é a energia. E nós estamos estudando a energia elétrica. Só que a energia elétrica, pessoal, ela tem 3 características. Se liga aí que a gente já está terminando a nossa aula. Isso daqui é mega, giga, ultra importante. Olha só. Vem com o tio, vem com o tio. Ó. O que acontece? Eu tenho 3 características. Repete comigo. Olha só. Eu tenho a corrente elétrica. Repete comigo. Corrente elétrica. Eu tenho uma potência elétrica. Repete comigo. Potência elétrica. E eu tenho uma resistência elétrica. Repete comigo. Resistência elétrica. Muito bem. Vamos estudar cada uma delas. Vamos lá. O tio vai bem aqui separar para ficar bem bonitinho. Olha só. Olha só. Pronto. Primeiro para essa daqui, ó. Eu quero que você observe. Imagine um rio. Eu quero que você imagine o rio como se fosse o fio, o jumper. Ou seja, dentro do rio passa o quê? Água. Mas dentro do jumper passa água? Passa o quê? Energia. Então, compara. Rio, jumper, água, energia. Então, eu pergunto, qual é o rio que tem mais água? É o rio de cima ou o rio de baixo? É o rio de baixo. Ou seja, quem tem mais água, quem tem mais corrente, a correnteza do rio de baixo, ela é maior. Mas vamos tentar comparar
a correnteza da água com a corrente elétrica. Vamos imaginar que a água é eletricidade. Se aqui eu tenho mais água, eu tenho mais eletricidade. Se aqui eu tenho menos água, eu tenho menos eletricidade. Então, a corrente elétrica está ligada ao quê? A corrente elétrica está ligada a... Opa, deixa eu escrever aqui. Ele até vai colocar também um pouquinho menor. Uma quantidade de energia. Então, toda vez que vocês pensarem em corrente elétrica, eu quero que vocês possam lembrar de quantidade de energia. Só que agora eu quero mostrar esse outro para vocês. O que acontece? Eu tenho a potência. O que é potência? Primeiro, eu quero que a gente possa comparar o rio de cima com o rio de baixo. Olha para esse rio de cima. Observe que eu tenho o ponto A e o ponto B. A água está passando do ponto A para o ponto B. Só que eu tenho o rio de baixo, o ponto C para o ponto D. Eu pergunto, aonde a água tem mais força? No rio de cima ou rio de baixo? Pensa aí, pensa aqui contigo. Olha só, aonde o rio tem mais energia? Deixa eu pensar. Ah, tio, eu acho que é a cachoeira, porque a água ela vem lá de cima, ela vai ganhando força. Olha o que acontece. O rio que tem mais força, ela vai ter maior potência, ou seja, a potência ela não está ligada à quantidade de água, à quantidade de energia. Ela está ligada à força que a água, ou seja, que a energia tem. Então, observa, se eu tenho um rio bem plano, a força da água é pouca. Agora, se eu tenho um rio que vem lá de cima da cachoeira, a força da água é maior. Então, lembrem, corrente está ligada à quantidade de energia, potência está ligado à força da energia, e qual é o último que falta? Opa, o tio passou. O último que falta, pessoal, é o quê? É a resistência. Olha só, pessoal. Vamos ver aqui o rio de cima de novo e o rio de baixo. No rio de cima, eu quero que vocês vejam que aqui eu coloquei essas listrazinhas vermelhas. E aqui eu coloquei outras listrazinhas vermelhas. Só que no rio de cima, a água ela vai passar de um lugar para o outro, ó, sem nenhum obstáculo. Só que no rio aqui de baixo, ó, que está aqui do lado, a água quando vai passando, ó, ela tem justamente umas pedras. E essas pedras, elas vão fazer o quê? Elas vão dificultar a passagem de água. Eu pergunto, aonde é que a água tem mais facilidade? Em cima ou embaixo? Em cima é mais fácil. Embaixo, então, é mais difícil. Então, eu quero que vocês lembrem a palavra resistência em termos de dificuldade. Ou seja, aonde é que a energia teria mais dificuldade? No rio de cima ou no rio de baixo? Tenho certeza que você disse o rio de baixo. Por quê? Porque a água, quando passar pelo rio de baixo, ela vai ter as pedras para poder dificultar a sua passagem. Então, eu quero que você lembre as 3 características que nós temos da água, ou da energia. Eu tenho a corrente elétrica, deixa o tio, pega uma caneta aí, coloca no pause e volta quando você já tiver com a caneta e com o papel aí, ó. Então, olha só. Características. Opa. O tio escreveu um pouquinho errado, o tio já corrige. Características. Olha só. Da energia. Eu tenho 3. Primeira delas, eu tenho a corrente elétrica. Eu tenho o segundo, a potência elétrica. E por fim, eu tenho a resistência elétrica. Olha só, pessoal. Aqui é muito fácil. O tio até vai colocar aqui de vermelho. Ó. Eu tenho a corrente elétrica, eu tenho uma potência elétrica e eu tenho uma resistência elétrica. A corrente elétrica está ligada ao quê? A quantidade de energia.
A potência elétrica está ligada ao quê? À força da energia. A resistência elétrica está ligada ao quê? À dificuldade da passagem da energia. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula de hoje? Bem, pessoal, na aula passada nós fizemos uma aula bastante prática e nossa aula de hoje é bem teórica. Então, eu peço para que vocês possam pegar o capítulo 4. Papai e mamãe, se você estiver do lado, ajude o seu filho ou filha para poder fazer a leitura do capítulo 4, que fala sobre o combustível da eletrônica. Vocês vão ver que quando vocês estudarem lá na frente, tudo isso vocês vão ver numa disciplina chamada física. E vocês vão ter a maior facilidade porque vocês já estão estudando em robótica. Então, pessoal, o tio já está aqui com muitas saudades, porque nós na próxima aula nós já temos uma prática que vai envolver o entendimento de corrente, o entendimento de potência, o entendimento de resistência elétrica. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Felicidades. Até a próxima aula. Tchau, tchau.